Se você quer ser uma pessoa com muito sucesso na vida, quer atingir grandes objetivos, abandone a sua parte humana e você só terá sucesso. Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Vitor Santos, eu sou especialista em linguagem corporal e investigador profissional e você está no meu canal, não é o canal Metaforando. Aqui nesse canal eu trago a minha versão filosófica sobre certos temas aí. Bom, hoje nós vamos comentar um pouquinho sobre a maldade, sobre o sucesso, sobre como que andar sozinho te faz chegar mais rápido, mas andar em grupo te faz chegar mais longe e com uma melhor qualidade de saúde mental. Mas antes disso eu peço para você já se inscrever aqui no canal Vitor Santos, curte esse vídeo também que você me ajuda pra caramba. Dito isso, eu vou ilustrar o meu ponto sobre a maldade, sobre abandonar a humanidade, sobre obter sucesso pessoal, sacrificando coisas importantes para você, com uma grande obra. Já era hora de eu falar dela aqui, uma obra que me influenciou muito, tanto a praticar esgrima medieval, enfim, nas escolhas de literatura, as coisas que eu gosto de ler, que é Berserk. Uma obra aí muito famosa, Berserk de Kentaro Miura, Berserk, cada um fala de um jeito. Eu já ouvi várias versões diferentes de chamar a obra, mas aí a obra te conta a história de Guts, o nosso querido Guts, que já sofreu um pouquinho na vida. Para você que não está familiarizado com a ideia, a obra fala de um espadachim chamado o Espadachim Negro, por conta das roupas, por conta das vestes, por ele ter ali a sombra dele sempre à espreita, E Guts ele busca a sua vingança contra os God Hand, mais especificamente contra Griffith, que seria uma espécie de arcanjo. Então seria um homem tentando matar um deus, e obviamente isso é impossível. Se você não leu Berserk, eu recomendo muito que você leia, mesmo, de verdade mesmo. Faça isso para sua vida. Em dado momento, lá no final do primeiro arco do mangá, que chama-se o Espadachim Negro, nós vemos ali uma figura monstruosa. Era um homem que antigamente ele era um conde muito respeitado, que fazia ali uma caça aos hereges. Acontecem várias coisas na vida dele, ele se desaponta, se decepciona muito profundamente com a própria esposa dele, e ele acaba cedendo a própria esposa para forças demoníacas. Olha só, isso é bem pesado esse mangá, mas ele cede a mulher que um dia ele amou, a mulher que ele odiou e a mulher que ele foi incapaz de matar, que é a esposa dele. Ele cede ela, ele sacrifica ela para grandes forças demoníacas, para se elevar, para ascender como um apóstolo demoníaco. É mais ou menos essa história aí do conde, os primeiros apóstolos que aparecem no arco de Berserk. Quando ele sacrifica aquilo que ele mais amava, um ente querido, a própria esposa, e ela é consumida no sacrifício de uma maneira bem visceral. Berserk não é nem um pouco figurativo, ele é literal quando o negócio é violência. Quando isso acontece, o conde, esse personagem que a gente está falando, ele não só ganha poderes sobre-humanos, ele consegue se tornar um monstro indestrutível, praticamente indestrutível pela vasta maioria dos homens e exércitos, mas como também ele se torna uma pessoa fria. Ele para de se importar, de sentir emoções, e isso na visão dele é uma vantagem, porque como ele não vai mais sentir emoções, nunca mais ele vai se decepcionar novamente com a outra pessoa. Ou seja, quando ele abandona o lado humano dele de marido, ele obtém sucesso absoluto em virar o conde mais poderoso daquela região. O que isso quer dizer pra gente? Em figura mais prática, a gente pode citar aqui os conceitos de sombra de Jung. A nossa sombra seria de fato, de uma maneira bem resumida, uma maneira bem grosseira, aquilo tudo que a gente não gosta, ou que a gente gostaria de fazer, que a gente não gostaria de perder o controle para realizar, mas que a gente não pode fazer. Tudo isso faz parte da sua sombra, desejos perversos, objetivos obscuros, coisas que você gostaria de fazer no seu âmago, mas que você não faz porque sabe, por motivos éticos, por motivos racionais, de que isso não é bom. Mas enfim, sua sombra seria, como o próprio nome diz, a sua sombra, aquela versão sua não tão bacana, não tão positiva. E o que acontece é que muitas vezes ao longo da vida a gente tenta ao máximo calar a nossa sombra, não entrar em contato com a nossa sombra. A gente tenta mutar a nossa sombra para não cometer erros na vida. E especificamente com esse personagem, o Conde, tem uma frase muito bacana que é dita para ele, que é o seguinte: Conde, você obteve sucesso, você abdicou da sua humanidade. Ou seja, basicamente, aquele cara que tanto tentava calar a própria sombra dele, e em dado momento ele se torna pior do que a sombra que um dia existiu. E uma vez que você se torna pior do que a sua própria sombra, não resta mais nada a não ser o sucesso. Veja bem, ele abdica da humanidade dele, dos laços emocionais de pai, de marido,
para se tornar uma potência na figura dos condes da região, uma potência até mesmo sobrenatural, porque ele ganha superpoderes ali. Em paralelo é dito para ele que quando ele morrer, ele não tem direito a ir para o céu. A alma dele vai se dissolver no inferno, num mar de outras almas iguais às dele. Essa é a frase que é dita para ele ali, quando ele está pertinho de morrer, né? Baita spoiler que eu dei para vocês. O que isso significa para a gente então? Se você passa muito tempo sem ter contato com a sua sombra, se você não fala com ela, se você fica tentando mutá-la e fica tentando abandonar tudo aquilo que faça você ter desejo de colocar sua sombra em prática. Porque quando esse conde foi traído, né, quando acontece ali a decepção amorosa com a esposa, ele tem vontade de matá-la, e aquilo é a sombra falando. O que ele faz então? Ele não dá vazão para a sombra, ele sacrifica a esposa para forças demoníacas, ele deixa que outras forças lidem com o ímpeto da sombra dele. Quando você não dá vazão para sua sombra, quando você não conversa com a sua parte negativa, o resultado final pode ser bem pior do que aquilo que você já tem dentro de você. E você pode obter sucesso, né? Você vê inúmeras histórias de pais, de maridos que são super bem sucedidos, empresários aí de multinacionais, multimilionários os caras, mas o cara, ele abandona do laço familiar, né, de passar tempo com os filhos, passar tempo com a esposa, o estresse do trabalho, ele de repente alivia num prostíbulo, na droga, na bebida. Então ele vai sacrificando os laços de humanidade em prol do sucesso. Mas no final, o que resta é a consciência individual dele, aquilo que poderia fazer ele se diferenciar de qualquer outra pessoa, de qualquer outro empresário bem-sucedido que já existiu, que existe e que virá a existir no mundo. Ele abandona justamente daquilo e ele vai se transformar em um mar de almas sedentas ali dentro do inferno. Ao passo que, se você olhar o protagonista Guts, ele toca a sombra dele diversas vezes e volta, e consegue se sentir grato pela vida que ele tem hoje. E é sobre isso que diz respeito a você não abandonar a sua humanidade, não focar apenas no sucesso a todo custo, né? Porque isso de fato é uma baita besteira. Enfim, evitar sua sombra pode transformar num monstro muito pior do que aquilo que você talvez poderia vir a ser algum dia. Você pode até ter sucesso, mas no final você vai ser mais um num mar de almas infernais. Beleza? Sad vibes aqui. Muito bem, pessoal. Essa era a mensagem do dia. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquei aqui em postadona esse vídeo inteiro, né? Só para fazer o vídeo para vocês. Se você gostou, já se inscreve no canal, curte esse vídeo e comenta aqui quais outras reflexões você gostaria de ver. Leia Berserk, ok? Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!